Teorema de Tales aqui no Se Liga. Nesse momento a gente vai entender o que é esse teorema e como transformar ele, jogar ele para a semelhança de triângulos. Veja só, dois temas num short só. Veja, retas paralelas cortadas por transversal. Quando você tem um feixe de retas, um conjunto de retas paralelas, onde você corta duas transversais, como a imagem que você está vendo, veja que eu estou cortando essa transversal nos pontos A, B e C, e a segunda transversal nos pontos D, E e F. Esses segmentos AB, BC, DE e EF, eles são proporcionais nessa ordem, tá certo? Sendo assim, essa proporcionalidade vai permitir com que a gente resolva uma série de exercícios, como por exemplo esse daqui, olha. A gente tem um feixe de retas paralelas e a gente tem duas transversais. Lá em cima, o segmento BC mede 10 centímetros, o segmento DE 18 e o EF 20. Eu quero saber quanto mede o segmento AB. É simples, para isso a gente faz a proporção de AB, que eu vou dizer que vale X, está para 10 centímetros, que é o segmento superior, assim como 18 está para 20. Veja, eu peguei o segmento de baixo e depois o segmento de cima e depois do outro lado eu fiz a mesma coisa. Primeiro eu peguei o segmento de baixo e depois o segmento de cima. Resolvendo uma proporção, que é através do produto cruzado, a gente tem que 20x é igual a 180, portanto o x vale 9. Olha só que fácil essa resolução, é uma proporção bem simples e é uma regra bem tranquila de se executar. Agora, o que eu sei sobre semelhança de triângulos? A semelhança de triângulos se dá quando dois triângulos têm os ângulos homólogos congruentes, ou seja, os ângulos correspondentes congruentes e os lados proporcionais. É a ideia da ampliação e redução de triângulos. Você pega um triângulo e amplia, ele vai ficar semelhante ao anterior. Ele não fica igual porque os ângulos são os mesmos, mas os lados foram proporcionalmente aumentados ou reduzidos, no caso de, claro, uma redução. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo bem simples, mas antes disso, o teorema fundamental da semelhança. E aqui você está vendo uma imagem muito parecida com o teorema de Tales. Exatamente, quando a gente tem um triângulo e a gente traça uma reta paralela a um dos lados desse triângulo e essa reta cruza os outros dois lados do triângulo, a gente acaba fazendo um triângulo menorzinho. E esse triângulo menorzinho será sempre semelhante ao grandão. Essa informação é super importante, então qualquer exercício envolvendo existe uma reta paralela a um dos lados, já sabe que ali tem semelhança de triângulos e, consequentemente, tem proporcionalidade. Agora sim, vamos ver um exemplo de triângulos semelhantes. Olha só, os triângulos acima são semelhantes, determine x e y. Veja que o lado oposto ao ângulo de dois tracinhos no primeiro triângulo é o 18, e o y é o correspondente no segundo tracinho. Portanto, a gente já vai ter a proporção de 18 está para y, e o 12 é o lado correspondente ao ângulo de um tracinho, assim como 9 no segundo triângulo. Logo, a gente faz 18 está para y, assim como 12 está para 9. Resolvendo rapidamente essa proporção, y vale 13,5. Para calcular o x, a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar, por exemplo, a proporção de 12 está para 9 e fazer x está para 18, que são os correspondentes. Sendo assim, a gente encontra que x é igual a 24. Teorema de Tales e semelhanças de triângulos na sua tela, na tela do Se Liga.